Fala galera que sempre nos acompanha aqui pelo Periscope, beleza? Como é que vocês estão? Novo de loja, primeira de luxo, só o Babalu, só o Mi da pipoca? Pois é, crianças, estamos de volta aqui no Periscope para bater um papo com vocês sobre uma pergunta que eu recebi lá na sua mensagem. Eu sei que a galera já sabe, mas pode ser que apareça algum desavisado aí achando estranho porque é que às 19 horas e 49 minutos aqui no Recife, 20 horas e 49 minutos, horário brasileiro de verão. Por que é que eu tô de óculos escuro? Galera que me acompanha aqui no Periscope, a galera que me acompanha lá nas aulas do SES sabe que eu tô fazendo um tratamentozinho aqui no olho. Eu tive um probleminha aqui no olho e meu olho tá inchado, então eu tenho que usar óculos escuro porque está horrível, beleza? Sei que vocês sabem, mas só para ninguém dizer, esse homem tá doido, diabo é isso, tá embriagado, uma hora dessa da noite usando óculos escuros, diabo é isso, macho? É fã de Valdir Soriano, né? Valdir Soriano forever? Não, não é, por uma questão meramente de necessidade de tratamento de saúde. Tem colírio? Não tem, eu tô usando 4 tipos diferentes de colírio, mas se Deus quiser daqui pro final da semana eu fico bom. Mas vamos lá, pessoal, vamos bater um papo agora sobre uma pergunta que eu achei muito curiosa. Galera, puder segurar um pouquinho aí as mensagens, pode papocar o dedo nos coraçõezinhos, mas puder segurar um pouquinho as mensagens aí. Quando eu terminar a explicação eu vou inclusive abrir um debate aqui com vocês, fazer umas perguntas, mas bora segurando um pouquinho as mensagens aí para que não fique travando, para que o pessoal, todo mundo possa acompanhar. Nem todo mundo consegue rodar na internet mais rápido, beleza? Então segura as mensagens um pouquinho aí, deixa eu explicar primeiro, beleza, pessoal? Então eu recebi uma pergunta lá na sua mensagem do SES que eu achei muito interessante, de um aluno do nosso curso de delegado de polícia civil, segunda fase de delegado de polícia civil. Ele perguntou o que seria a teoria das janelas quebradas. Ele tinha escutado, ele estava debatendo com alguém sobre o princípio da insignificância ou criminalidade de bagatela, e alguém disse, não, mas é porque tem a teoria das janelas quebradas. E aí é um tema que pouca gente escreve sobre ela, inclusive a literatura que você tem, notadamente literatura estrangeira sobre o tema, e eu resolvi bater um papo com vocês, porque vai que aparece numa prova de magistratura, numa prova de Ministério Público, numa prova de segunda fase de DPC, e aí você já sabe a que se refere, principalmente sabe como discorrer sobre ela. Para eu lhe explicar sobre a teoria das janelas quebradas, eu tenho que lhe contar uma experiência sociológica que foi feita no final dos anos 80 nos Estados Unidos. Essa teoria, inclusive, é uma teoria derivada do direito norte-americano, que depois foi implementado no direito canadense e que aos poucos se espalhou pelo restante do mundo, não em todos os ordenamentos jurídicos. E ela é baseada numa experiência sociológica. A experiência sociológica foi o seguinte: um grupo de pesquisadores, não da área de direito, mas da área de sociologia, colocou 2 veículos absolutamente idênticos estacionados em via pública em 2 localidades diferentes dos Estados Unidos. O pessoal pegou um veículo e colocou no Bronx, no bairro do Bronx, num cruzamento de 2 ruas residenciais no bairro do Bronx, lá em Nova York, e colocou no mesmo dia, na mesma hora, o mesmo veículo no cruzamento de 2 ruas residenciais na cidade de Palo Alto, na Califórnia. Os veículos eram idênticos. E eles passaram a monitorar, eles passaram a observar o que aconteceria com esses veículos. E eles fizeram uma observação dos veículos durante uma semana. O veículo que foi estacionado no Bronx, nas primeiras 24 horas que ele estava estacionado lá, ele teve as calotas do veículo roubadas. E ao final das 72 primeiras horas, o veículo tinha sido arrombado, tinham levado os bancos do veículo, o sistema de som, todos os 4 pneus, levantaram o veículo com macaco, colocaram lá em cima de uns ferros lá e levaram as rodas, levaram os pneus. O carro foi depenado, levou exatamente 72 horas para o veículo ser completamente depenado, sendo que nas primeiras 24 horas já tinha existido o furto das calotas do veículo. No mesmo período de tempo, no mesmo lapso temporal de uma semana, o veículo que estava estacionado na cidade de Palo Alto, na Califórnia, não sofreu dano nenhum. Ele continuou absolutamente intacto. Aí o que é que os pesquisadores fizeram? Um pesquisador pegou uma chave de roda e quebrou a janela lateral do veículo que dava para a calçada. O cara foi lá, pegou e buf! Bateu até quebrar. Ficou caco de vidro pelo chão e a janela quebrada.
e foi embora. E ele observou que nas 24 horas após ele ter quebrado a janela, uma pessoa se aproximou e levou o som do carro. Outro observou que o som do carro estava sendo subtraído, foi e levou as calotas. Depois uma outra pessoa chegou e quebrou o vidro da frente sem motivo, pegou uma pedra e quebrou o vidro da frente. E aí, em pouco mais de 72 horas, o carro estava completamente depenado. E o pessoal começou a se questionar, o pessoal começou a achar estranho de por que é que o carro tinha passado uma semana e ninguém tinha bolido nele. E aí, de repente, quando a primeira pessoa chegou e quebrou a janela do carro, daí o nome Teoria das Janelas Quebradas, a pessoa quebrou a primeira janela do carro, logo depois, em 72 horas, o carro foi completamente depenado. E quando lá no Bronx, logo no começo, os cabas já atacaram o carro. E aí eles começaram a averiguar, eles começaram a investigar quais eram as condições sociais. E eles descobriram que no bairro do Bronx existia uma população mais de uma renda menor do que na cidade de Palo Alto, na Califórnia. Mas só a renda não seria motivo suficiente, porque isso seria até uma estigmatização. Você está dizendo, se porque o cabo é pobre, o cabo é bandido. Isso óbvio não é razoável. Óbvio, para uma pessoa de bom senso não é aceitável. Existe pobre bandido e pobre gente boa. Existe rico bandido e rico alma cebosa. A condição econômica não é determinante. O determinismo social e o determinismo socioeconômico é uma ideia malthusiana, neo-malthusiana, há muito já, que é execrada do ordenamento, dos estudos sociológicos, dos ordenamentos jurídicos. E aí eles começaram a se perguntar qual era o índice de atuação policial nessas regiões. E eles chegaram à conclusão que aquela área do Bronx, onde o veículo foi estacionado, galera, segura um pouquinho aí, por gentileza, as mensagens, não manda mensagem agora não, porque fica horrível para quem está rodando no 3G. Aí eles foram observar que lá no bairro do Bronx, praticamente não existia ronda policial. Praticamente não existia repressão policial. A coisa mais difícil do mundo era uma viatura policial passar pela área. Por quê? Porque a cidade de Nova York tem uma população gigantesca. A polícia que tomava de conta, a corporação que tomava conta ali daquela área do bairro do Bronx, era uma corporação de poucos policiais, poucas viaturas, não conseguia dar conta de tudo. Então eles davam preferência em patrulhar as zonas comerciais em detrimento das zonas residenciais. E lá em Palo Alto era uma área extremamente policiada. Lá em Palo Alto você tinha uma densidade populacional menor, proporcionalmente uma quantidade de policiais, uma quantidade de viatura bem maior, então as pessoas estavam mais acostumadas com a presença policial. Isso justificava parte do problema. Se você tem uma repressão policial pequena, se é um medo entre aspas, no sentido de coercitividade que o direito penal tem, se a possibilidade do direito penal vir a intervir para quem está lá furtando as calotas, ou levando o som do carro, ou levando os pneus do carro é pequena, a população poderia ser estimulada a praticar mais crimes. A lógica é que, como a repressão policial e a atuação do direito penal já era muito falha naquela localidade do Bronx, a população já não temia praticar pequenos crimes, porque sabia que os cabas não davam conta de investigar. Porque sabia que os policiais não iam se importar com uma calota, ou não iam se importar com pneus, ou não iam se importar com aquele veículo. Então, a velocidade da prática do crime patrimonial foi bem maior. Lá em Palo Alto, na Califórnia, como a população estava muito acostumada com a presença policial, ainda que o veículo estivesse estacionado ao longo de uma semana, a população não imaginou mexer no veículo. Por quê? Porque a possibilidade de reprimenda policial era maior. Eles estavam acostumados a quem cometesse crime ter e sofrer a intervenção policial. Isso justificava parte do problema de por que aqui no Bronx, em 24 horas, o carro já tinha sofrido algum tipo de dano e por que aqui em Palo Alto levou uma semana e ninguém mexeu no carro. Mas tinha uma outra parte. Depois que o cara chegou lá em Palo Alto e quebrou o vidro do carro, em 72 horas o carro estava todo depenado. E aí eles chegaram à conclusão de que, se existe o temor do direito penal intervir na vida das pessoas, e aí especificamente através da aparelhagem policial, mas esse temor deixa de existir a partir do momento que o primeiro indivíduo pratica uma conduta delituosa e não acontece nada com ele,
Se a população diz, porra, o carro tá ali, mas eu não vou mexer não, que é bronca pra mim. Aí a primeira pessoa vai lá, quebra a janela do carro e não tem nada com ela, os demais estariam estimulados a também agir delituosamente. É o que muito se estuda aí em criminologia, em sociologia jurídica, chamado efeito manada. A primeira pessoa mete tapa num criminoso, daqui a pouco o segundo mete tapa, daqui a pouco o bandido é linchado. Todo mundo tinha vontade de meter porrada na alma cebosa, mas um primeiro teve que ir lá bater para que os outros se sentissem estimulados a também desrespeitar a lei. É aquela história da baderna, da bagunça, do quebra-quebra. O quebra-quebra sempre começa com alguém. Alguém que teve a coragem de pegar a pedra e jogar na vidraça do prédio. E aí o outro pegou uma outra pedra, daqui a pouco estava todo mundo rebolando pedra na vidraça do prédio. Foi essa a conclusão que se chegou, que a criminalidade ela é estimulada. Primeiro, e isso eu não estou dizendo que seja certo ou errado, eu estou dizendo que foi a conclusão que os pesquisadores lá chegaram, que a criminalidade seria estimulada, primeiro, pela falta de repressão primária. E quem é que exerce repressão primária? As autoridades policiais. Quanto menos repressão primária você tem, e aí trazendo isso para o Brasil, repressão primária seria a atuação, em primeiro momento, da polícia militar, que é quem exerce em território brasileiro o policiamento ostensivo, assim como a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal. Sempre que no Brasil nós falarmos em contenção primária, em repressão primária, nós estamos falando nas polícias ostensivas, bem como na chamada repressão secundária, que é feita pelas polícias judiciárias, Polícia Civil, Polícia Federal e por aí vai. Então, por estas conclusões que receberam o nome genérico de teoria das janelas quebradas, a criminalidade seria estimulada, primeiro, pela falta de contenção primária. Quanto menos aparato policial de contenção primária você tenha, quanto menor for a presença do poder da polícia junto à coletividade, mais a bandidagem estaria estimulada. E segundo, pelo fato de alguém cometer um delito naquela coletividade e não ser punido. Em tese, por essa teoria das janelas quebradas, se o primeiro indivíduo que foi lá com a chave de roda e quebrou a janela do carro tivesse sido capturado e tivesse sido punido, o segundo estaria desestimulado a ir lá levar o som do carro. O terceiro estaria desestimulado a quebrar o vidro da frente do veículo. Então, pela teoria das janelas quebradas, você poderia explicar a mancha criminal de uma localidade, a maior ou menor incidência de crimes, pela observação desse binômio. Pela análise desses dois elementos, a relação seria primeiro inversamente proporcional à presença policial. Quanto mais presença ostensiva da polícia fazendo contenção primária você tem, menor, pela teoria das janelas quebradas, não estou dizendo que seja certo ou errado, menor seria a predisposição da coletividade em cometer crimes. E, segundo, se as pessoas que efetivamente infringem a norma penal, elas forem rapidamente punidas, as demais pessoas seriam desmotivadas a cometerem crimes. Essa teoria das janelas quebradas, ela ganhou tanta força nos Estados Unidos, ela foi tão difundida e aceita, vamos dizer assim, que quando o prefeito Rudolph Giuliani se elegeu como prefeito de Nova York, e aí um detalhe, só para vocês terem uma ideia, a renda da cidade de Nova York, administrada pelo prefeito, ela é maior do que a dos 9 estados nordestinos. Se você somar a arrecadação de tributos dos 9 estados que compõem a região Nordeste, não dá a arrecadação de imposto só da cidade de Nova York. Então, o cara se eleger prefeito da cidade de Nova York, patrão, ele vai botar uma renda boa no bolso para administrar enquanto órgão público, claro. Quando o Rudolph Giuliani se elegeu nos Estados Unidos, ele se elegeu, entre outras coisas, porque ele propunha aplicar a teoria das janelas quebradas, que foi uma política que ficou conhecida como política de tolerância zero. Ele criou o que ele chamou lá State One, ou ponto de partida 1, que era tolerância zero e repressão policial aos pequenos delitos. Porque ele achava que quanto mais fosse reprimido pequenos delitos, mais ele desestimularia a prática de outros delitos. E aí, por exemplo, o que é que o Rudolph Giuliani fez? Ele triplicou as corporações policiais de policiamento ostensivo. Ele simplesmente chegou e disse: quantos policiais em Nova York tem que trabalham na rua? X policiais.
Como é que normalmente acontece o trabalho dos policiais na rua? Não, eu tenho aí 3, 4 viaturas por bairro. Ele triplicou. 3 vezes mais policiais, 3 vezes mais viaturas. Eles dobrou em um ano quanto o valor do salário dos policiais, a renda dos policiais. Policial em Nova York não pagava mais imposto para comprar casa. Policial em Nova York não arrecadava mais tributos municipais. Os policiais em Nova York recebiam grana para botar os filhos em escola privada. Policial em Nova York passou a receber subsídio para comprar casa, comprar apartamento. Se comprasse carro não pagava 1 centavo de imposto. Muita gente resolveu se tornar polícia em Nova York e ele passou até a política de tolerância zero. Então, aquele pequeno delito, o cara que entra no supermercado, pega lá uma Coca-Cola e saiu sem pagar. Esse cara, quando saía, tinha um policial na rua, ele era capturado, levado para a delegacia, em 48 horas apresentado a um juiz e era punido. Ou ia para a cadeia, ou pagava uma multa, mas ele era punido ligeiro. A polícia trabalhava junto com as autoridades judiciárias da cidade, algo como muito, mas muito distante, mas apenas a título de analogia, como uma audiência de custódia que nós hoje temos no Brasil. O cara é capturado em flagrante delito e em até 24 horas ele deve ser submetido à audiência de custódia. Só que eu sou muito crítico em relação à audiência de custódia, porque eu acho que a audiência de custódia bate muito em cima do trabalho policial. A alma cebosa sempre é pobre coitada na audiência de custódia. Hoje o cara chega na audiência de custódia aqui no Brasil para averiguar a legalidade do flagrante. Lá com a política de tolerância zero, com a teoria das janelas quebradas do Rudolf Giuliani, o cara quando ia apresentado ao juiz em até 48 horas já era para ser julgado. Salvo, claro, se fosse um homicídio, um latrocínio, mas os crimes menores, o cara já saía em 48 horas condenado e ia cumprir a pena e não tinha pantinha. Quanto é aqui a multa? O cara pegava 40 dias de cadeia, 60 dias de cadeia, 1 ano de cadeia, o furto dava 3 anos de cadeia, o cara tinha que tirar pelo menos 1 preso para poder progredir de regime. O cidadão pulava a catraca do metrô. Quando ele entrava no metrô, tinha um policial que prendia ele. E ele era preso, ele era punido por ter pulado a catraca do metrô. O cidadão cuspia no chão, tinha uma multa porque ele tinha cuspido no chão. O cidadão gritava com o vizinho, a polícia lá levava ele para a cadeia. E essa política de tolerância zero reduziu, eu não estou dizendo que seja certo ou errado, isso é um fato histórico, reduziu a mancha criminal da cidade de Nova York. A cidade de Nova York, ela registrava, quando o Rudolf Giuliani assumiu a prefeitura, ela registrava um percentual de 9 homicídios por cada grupo de 100 mil habitantes. Um ano depois, esse percentual tinha caído para 3 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. E Nova York se tornou uma das cidades mais seguras do mundo. Salvo questão de ataque terrorista que não tem nada a ver com a atuação policial. Só que as pessoas começaram a dizer que se tratava da criação de um Estado policial. As pessoas começaram a comparar, por exemplo, essa teoria das janelas quebradas ao Estado draconiano. Essa expressão surgiu muito lá, principalmente entre as partes mais progressistas do Partido Republicano. Começaram a dizer que o Rudolf Giuliani estava querendo implantar dentro dos Estados Unidos, ou pelo menos dentro da cidade de Nova York, um Estado draconiano. Para a galera que não lembra o que é Estado draconiano, para a galera que não lembra, o pessoal aqui fica mandando mensagem besta aqui, bicho, você não é obrigado a me assistir no Periscope não, eu estou aqui comentando um tema que pode cair em prova de concurso, não quer sair, vai assistir novela, mas respeita quem está assistindo aqui, beleza, pessoal? Não leva a mal não, mas tem umas criaturas que, pelo amor de Deus, a gente está discutindo um tema sério aqui, um tema sobre o qual tem pouca literatura. Eu estou aqui, eu parei para ler inglês, pedi a minha professora Clara para me ajudar a trazer algumas coisas para trazer para vocês, e os caras vêm aqui falar merda, mas tudo bem, vamos lá. Vamos continuar porque meu objetivo é com a educação, meu objetivo é com as pessoas de bom senso e meu objetivo é com a difusão do direito. Eu amo direito penal, eu amo criminologia, eu amo processo penal e estou aqui para ensinar para quem quiser. Quem não quiser cair fora, não leve a mão não, que você está perdendo seu tempo aqui atrapalhando os outros, tá bom? Então, mas voltando para o que eu estava falando, que Nosso Senhor tem cada qualidade vivente no mundo que me poupe. Então, como eu estava falando, deixa eu tomar o raciocínio agora que eu perdi um pouquinho. Assim, as pessoas começaram a dizer o seguinte, que os caras estavam querendo criar nos Estados Unidos, com essa teoria das janelas quebradas, um Estado draconiano. PLGG, eu não me lembro o que é que significa isso. Eu estudei criminologia há muito tempo, eu não me lembro o que é o Estado draconiano. Lá na Grécia Antiga, na cidade-estado de Atenas, houve uma transição entre a legislatura da democracia ateniense e a ditadura, na época das primeiras guerras que os gregos travaram contra os púnicos e os cartagineses, e aí um legislador chamado Drácon
assumiu o governo da cidade de Atenas e ele dizia que para conseguir manter Atenas sob controle, ele prezava criar leis muito rígidas. Daí a expressão leis draconianas ou Estado draconiano. É um Estado muito rígido, que pune demais, ou que pune muito severamente pequenos delitos. E aí a galera começou a dizer que nos Estados Unidos, que na cidade de Nova York, essa teoria das janelas quebradas estava pretendendo criar um Estado draconiano, onde as pessoas podiam passar um ano preso por terem furtado uma Coca-Cola, onde as pessoas podiam passar 50, 60 dias encarceradas porque gritaram com um vizinho. Quem é defensor até hoje dessa teoria das janelas quebradas dizem não, mas a criminalidade caiu. É melhor que as pessoas fiquem com medo de ser punidas e que sejam punidas de forma muito severa para que eu, pessoa de bem trabalhadora, não corra risco. E os outros disseram não, mas deve existir um bom senso na hora da punição. Essa teoria das janelas quebradas, ela é sempre levantada aqui no Brasil em contrapartida ao princípio da insignificância. O Brasil, ele não foi no caminho da teoria das janelas quebradas. Quem foi nesse caminho? Os Estados Unidos, ou pelo menos alguns estados norte-americanos. A Inglaterra usou a sua versão da teoria das janelas quebradas. Alguns países, como por exemplo a Suécia, se utilizou dele. Parte do Canadá usou a teoria das janelas quebradas. A Colômbia, por incrível que pareça, a Colômbia, com a eleição do presidente Gaviria, usou essa teoria das janelas quebradas, principalmente para reprimir o narcotráfico. Mas aqui no Brasil, nos últimos 10, 15 anos, nós fomos no sentido oposto. Nós seguimos o princípio da insignificância ou criminalidade de bagatela, que é um princípio derivado lá do direito alemão, como muita coisa que nós temos no Brasil é derivada do direito alemão, e por esse princípio da insignificância ou criminalidade de bagatela, o direito penal deve se abster de buscar responsabilizar condutas ínfimas, condutas menores, e o princípio da insignificância é amplamente aceito pelo STF. O STF diz que se você tem mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade da ação, reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, a insignificância deve ser reconhecida. A insignificância deve ser aceita e o direito penal não deve ser aplicado, até porque o reconhecimento da insignificância suscita a tipicidade material da conduta. Então o Brasil ele não absorveu a teoria das janelas quebradas, e se você for falar sobre isso numa prova discursiva de Ministério Público, numa prova oral de MP, numa prova oral de delegado de polícia, numa discursiva de delegado de polícia, você tem que explicar o que é a teoria das janelas quebradas, mas é que essa teoria não foi recepcionada no Brasil. O STF, ele ao contrário, ele refrata a teoria das janelas quebradas e absolve a teoria da insignificância. A teoria das janelas quebradas seria a antítese, seria o oposto à teoria ou princípio da insignificância ou da criminalidade de bagatela. O Brasil se abstém de aplicar direito penal aos pequenos delitos. Um cara que furta um refrigerante no supermercado hoje, ele sequer deve ser submetido, pela lógica que segue o STF, ele sequer deve ser submetido à tutela do direito penal, porque a conduta é considerada insignificante, a conduta é considerada ínfima. Nós adotamos no Brasil aquela teoria do direito penal mínimo, ou da mínima aplicação, porque existe essa discussão. O mestre, professor Rogério Sanches, aí, meu patrão, meu colega de profissão, um colega lá de magistério no SES, professor Rogério Sanches, ele fala muito sobre isso, a aplicação mínima do direito penal. Já o professor Pacheco diz direito penal mínimo, tem essa diferença, mas o Brasil vai nesse sentido, enquanto alguns países adotam a política de tolerância zero. É aquela ideia, é melhor você punir logo com muita força, porque os outros não quebrem as demais janelas. Essa é a ideia, pessoal. É isso que significa a teoria das janelas quebradas, que seria a antítese, que seria o oposto do que você tem com o princípio da insignificância ou da criminalidade de bagatela. Beleza? Bom, agora chegou a hora de eu interagir com vocês aqui. Deixa eu ver quem é que está interagindo. Não vou mentir não, aí eu não consegui ler metade das mensagens. Vi um cabo querendo esculhambar aí, mas paciência, não posso fazer nada. Eu estou aqui tentando ajudar. Quem não quiser, cai fora, que é uma coisa curiosa, né? A gente quer ajudar e o pessoal acha ruim. Se eu estivesse falando fuleiragem aqui, tava cheio de gente aqui, mas até falar um negócio sério. Mas vamos lá, vamos embora. E aí eu queria agora perguntar para vocês, pessoal. Eu queria perguntar aí quem é a favor dessa teoria das janelas quebradas, quem é a favor, respeitosamente aí, a favor do princípio da insignificância. Tem alguém que ache que essa política de tolerância zero seria interessante no Estado brasileiro? Deixa eu ver aqui. Maceió, o pessoal, sou contra.
Outro dizendo assim, delegado de polícia pode aplicar bagatela? Eu entendo que sim, já fizemos inclusive um periscope, sou a favor, sou a favor, sou a favor. E quem é contra aí? Não, sou contra, concordo com essa teoria, sou a favor sim, apoiado, sou contra, sou contra, valeu a explicação, sou a favor. Quer dizer, você veja que tem muito esse debate, e é para isso que o direito penal existe, para a gente suscitar o debate, e do debate sair um senso crítico, sair uma análise mais aprimorada. Aqui no Brasil, pelo que eu posso perceber da maioria dos doutrinadores, pelo menos os grandes doutrinadores que eu leio, César Roberto Bittencourt, Eugênio Pacelli, Rogério Sanches, professor Fábio Roque, Renato Brasileiro de Lima, os grandes mestres que eu sempre faço questão de citar aqui, professor Rogério Greco, professor Guilherme de Souza Nutti, a maioria é contrário à teoria das janelas quebradas. A maioria segue a aplicação do direito penal mínimo, a aplicação do princípio da insignificância. Eu particularmente acho que você não resolve o problema da violência social só punindo. A punição é importante, mas não é só punindo. Agora, tem uma coisa da teoria das janelas quebradas que eu concordo. Eu discordo da maior parte da teoria das janelas quebradas, mas tem uma coisa que eu concordo. Eu acho que a aparelhagem das corporações policiais é importante. Eu não acredito em segurança pública sem polícia na rua. Eu não acredito em segurança pública sem polícia bem remunerada, bem treinada. Bicho, a gente desrespeita demais policial. Quem é policial? Isso é uma opinião minha. Isso é um direito que eu tenho no exercício da minha liberdade de cátedra enquanto professor, assegurado pela Constituição Federal de 88. Eu tenho direito a ter essa opinião e eu sempre digo. Eu acho um absurdo o tratamento que nós damos às autoridades policiais brasileiras. O cabo que é polícia no Brasil é um herói. Ele é por vocação, ele é por sangue. Por isso que eu digo que o cabo tem que ter sangue de polícia. Por um motivo muito simples. A autoridade policial brasileira é mal remunerada e ela é mal vista por parte da corporação. Cara, porque em terra que polícia anda, a maioria de nós que estamos aqui sequer teria coragem de colocar os pés. As autoridades policiais brasileiras, os homens e mulheres de bem que desempenham as funções policiais no Brasil, eles enfrentam o que existe de pior na nossa coletividade. A alma cebosa não tem pena de ninguém, não. É porque a alma cebosa, bicho traficante, bandido, ele vai receber eu, você, polícia, quem quer que seja na base da bala. E a gente está pedindo a homens e mulheres que deixem as nossas famílias e vão para a rua com colete vencido, com armamento 38 na cintura, enquanto o bandido está operando de 762, de 380, de FAL, de parafal, com viatura que sequer o vidro de frente da viatura é blindado. Isso é absurdo. Não, é porque o policial não correu atrás do rapaz que levou o meu colar. Pra que o cabo vai fazer uma atuação dessa, passar uma madrugada na delegacia, das 7 horas da manhã não vai ser liberado, pro cara assinar um termo circunstanciado de ocorrência? Pro cara ser lavrado um auto de prisão em flagrante delito, chegar na audiência de custódia e liberar o cara. Então assim, embora eu discorde da teoria das janelas quebradas, eu costumo dizer, ela tem um ponto positivo, a valorização do trabalho policial. A valorização do trabalho policial é importante. Um país que não valoriza os seus policiais está enfraquecendo a repressão primária à bandidagem. Então, nesse ponto, eu acho que a gente deveria copiar sim. Eu acho que policial no Brasil, por exemplo, deveria ter estímulo para comprar casa própria sem imposto. Deveria ter estímulo para botar filho no colégio bom. Deveria ter estímulo, por exemplo, se ele precisasse fazer um financiamento aí para adquirir um bem, ele não deveria pagar imposto sobre isso. Por quê? Porque ele está disposto a arriscar a vida por a gente. Qual é a contrapartida que ele tem? Agora, na ideia da repressão total da tolerância zero, eu particularmente sou contra a teoria das janelas quebradas. Beleza? Estão dizendo que a valorização do aparato policial é utopia. Fala galera que sempre nos acompanha aqui pelo Periscope, beleza? Como é que vocês estão? Novo de loja, primeira de luxo, só o Babalu, só o Mi da Pipoca? Pois é, crianças, estamos de volta aqui no Periscope para bater um papo com vocês sobre uma pergunta que eu recebi lá no sua mensagem. Eu sei que a galera já sabe, mas pode ser que apareça algum desavisado aí achando estranho porque é que às 19 horas e 49 minutos aqui no Recife, 20 horas e 49 minutos, horário brasileiro de verão. Por que é que eu estou de óculos escuro? Galera que me acompanha aqui no Periscope, a galera que me acompanha lá nas aulas do SES sabe que eu estou fazendo um tratamentozinho aqui no olho. Eu tive um probleminha aqui no olho e meu olho está inchado, então eu tenho que usar óculos escuros porque está horrível, beleza? Sei que vocês sabem, mas só para ninguém dizer, esse homem tá doido, diabo é isso, tá embriagado, uma hora dessa da noite usando óculos escuros, diabo é isso, macho? É fã de Valdir Soriano, né? Valdir Soriano forever? Não, não é, por uma questão meramente de necessidade de tratamento de saúde. Tem colírio? Não tem, eu estou
estou usando 4 tipos diferentes de colírio, mas se Deus quiser, daqui para o final da semana eu fico bom. Mas vamos lá, pessoal, vamos bater um papo agora sobre uma pergunta que eu achei muito curiosa. Galera, puder segurar um pouquinho aí as mensagens, pode papocar o dedo nos coraçõezinhos, mas puder segurar um pouquinho as mensagens aí. Quando eu terminar a explicação, eu vou inclusive abrir um debate aqui com vocês, fazer umas perguntas, mas bora segurando um pouquinho as mensagens aí para que não fique travando, para que o pessoal, todo mundo possa acompanhar. Nem todo mundo consegue rodar na internet mais rápido, beleza? Então segura as mensagens um pouquinho aí, deixa eu explicar primeiro, beleza, pessoal? Então eu recebi uma pergunta lá no sua mensagem do SESC que eu achei muito interessante, de um aluno do nosso curso de delegado de polícia civil, segunda fase de delegado de polícia civil. Ele perguntou o que seria a teoria das janelas quebradas. Ele tinha escutado, ele estava debatendo com alguém sobre o princípio da insignificância ou criminalidade de bagatela, e alguém disse, não, mas é porque tem a teoria das janelas quebradas. E aí é um tema que pouca gente escreve sobre ela, inclusive a literatura que você tem, notadamente literatura estrangeira sobre o tema, e eu resolvi bater um papo com vocês, porque vai que aparece numa prova de magistratura, numa prova de Ministério Público, numa prova de segunda fase de DPC, e aí você já sabe a que se refere, principalmente sabe como discorrer sobre ela. Para eu lhe explicar sobre a teoria das janelas quebradas, eu tenho que lhe contar uma experiência sociológica que foi feita no final dos anos 80 nos Estados Unidos. Essa teoria, inclusive, é uma teoria derivada do direito norte-americano, que depois foi implementado no direito canadense e que aos poucos se espalhou pelo restante do mundo, não em todos os ordenamentos jurídicos. E ela é baseada numa experiência sociológica. A experiência sociológica foi o seguinte: um grupo de pesquisadores, não da área de direito, mas da área de sociologia, colocou 2 veículos absolutamente idênticos estacionados em via pública em 2 localidades diferentes dos Estados Unidos. O pessoal pegou um veículo e colocou no Bronx, no bairro do Bronx, num cruzamento de 2 ruas residenciais no bairro do Bronx, lá em Nova York, e colocou no mesmo dia, na mesma hora, o mesmo veículo no cruzamento de 2 ruas residenciais na cidade de Palo Alto, na Califórnia. Os veículos eram idênticos. E eles passaram a monitorar, eles passaram a observar o que aconteceria com esses veículos. E eles fizeram uma observação dos veículos durante uma semana. O veículo que foi estacionado no Bronx, nas primeiras 24 horas que ele estava estacionado lá, ele teve as calotas do veículo roubadas. E ao final das 72 primeiras horas, o veículo tinha sido arrombado, tinham levado os bancos do veículo, o sistema de som, todos os 4 pneus, levantaram o veículo com macaco, colocaram lá em cima de uns ferros lá e levaram as rodas, levaram os pneus, o carro foi depenado. Levou exatamente 72 horas para o veículo ser completamente depenado, sendo que nas primeiras 24 horas já tinha existido o furto das calotas do veículo. No mesmo período de tempo, no mesmo lapso temporal de uma semana, o veículo que estava estacionado na cidade de Palo Alto, na Califórnia, não sofreu dano nenhum. Ele continuou absolutamente intacto. Aí o que é que os pesquisadores fizeram? Um pesquisador pegou uma chave de roda e quebrou a janela lateral do veículo que dava para a calçada. O cara foi lá, pegou e buf! Bateu até quebrar. Ficou caco de vidro pelo chão e a janela quebrada. E foi embora. E ele observou que nas 24 horas após ele ter quebrado a janela, uma pessoa se aproximou e levou o som do carro. Outro observou que o som do carro estava sendo subtraído, foi e levou as calotas. Depois uma outra pessoa chegou e quebrou o vidro da frente sem motivo, pegou uma pedra e quebrou o vidro da frente. E aí, em pouco mais de 72 horas, o carro estava completamente depenado. E o pessoal começou a se questionar, o pessoal começou a achar estranho de por que é que o carro tinha passado uma semana e ninguém tinha bolido nele. E aí, de repente, quando a primeira pessoa chegou e quebrou a janela do carro, daí o nome, teoria das janelas quebradas, a pessoa quebrou a primeira janela do carro, logo depois, em 72 horas, o carro foi completamente depenado. E quando lá no Bronx, logo no começo, os cabas já atacaram o carro. E aí eles começaram a averiguar, eles começaram a investigar
quais eram as condições sociais. E eles descobriram que no bairro do Bronx existia uma população mais de uma renda menor do que na cidade de Palo Alto, na Califórnia. Mas só a renda não seria motivo suficiente, porque isso seria até uma estigmatização. Você está dizendo, se porque o cabo é pobre, o cabo é bandido. Isso óbvio não é razoável. Óbvio, para uma pessoa de bom senso não é aceitável. Existe pobre bandido e pobre gente boa. Existe rico bandido e rico alma cebosa. A condição econômica não é determinante. O determinismo social e o determinismo socioeconômico é uma ideia malthusiana, neo-malthusiana, há muito já, que é execrada do ordenamento, dos estudos sociológicos, dos ordenamentos jurídicos. E aí eles começaram a se perguntar qual era o índice de atuação policial nessas regiões. E eles chegaram à conclusão que aquela área do Bronx, onde o veículo foi estacionado, galera, segura um pouquinho aí, por gentileza, as mensagens, não manda mensagem agora não, porque fica horrível para quem está rodando no 3G. Aí eles foram observar que lá no bairro do Bronx, praticamente não existia ronda policial. Praticamente não existia repressão policial. A coisa mais difícil do mundo era uma viatura policial passar pela área. Por quê? Porque a cidade de Nova York tem uma população gigantesca. A polícia que tomava de conta, a corporação que tomava conta ali daquela área do bairro do Bronx, era uma corporação de poucos policiais, poucas viaturas, não conseguia dar conta de tudo. Então eles davam preferência em patrulhar as zonas comerciais em detrimento das zonas residenciais. E lá em Palo Alto era uma área extremamente policiada. Lá em Palo Alto você tinha uma densidade populacional menor, proporcionalmente uma quantidade de policiais, uma quantidade de viatura bem maior, então as pessoas estavam mais acostumadas com a presença policial. Isso justificava parte do problema. Se você tem uma repressão policial pequena, se é um medo entre aspas, no sentido de coercitividade que o direito penal tem, se a possibilidade do direito penal vir a intervir para quem está lá furtando as calotas, ou levando o som do carro, ou levando os pneus do carro é pequena, a população poderia ser estimulada a praticar mais crimes. A lógica é que, como a repressão policial e a atuação do direito penal já era muito falha naquela localidade do Bronx, a população já não temia praticar pequenos crimes, porque sabia que os cabas não davam conta de investigar. Porque sabia que os policiais não iam se importar com uma calota, ou não iam se importar com pneus, ou não iam se importar com aquele veículo. Então, a velocidade da prática do crime patrimonial foi bem maior. Lá em Palo Alto, na Califórnia, como a população estava muito acostumada com a presença policial, ainda que o veículo estivesse estacionado ao longo de uma semana, a população não imaginou mexer no veículo. Por quê? Porque a possibilidade de reprimenda policial era maior. Eles estavam acostumados a quem cometesse crime ter e sofrer a intervenção policial. Isso justificava parte do problema de porque aqui no Bronx, em 24 horas, o carro já tinha sofrido algum tipo de dano, e porque aqui em Palo Alto levou uma semana e ninguém mexeu no carro. Mas tinha uma outra parte. Depois que o cara chegou lá em Palo Alto e quebrou o vidro do carro, em 72 horas o carro estava todo depenado. E aí eles chegaram à conclusão de que, se existe o temor do direito penal intervir na vida das pessoas, e aí especificamente através da aparelhagem policial, mas esse temor deixa de existir a partir do momento que o primeiro indivíduo pratica uma conduta delituosa e não acontece nada com ele. Se a população diz, porra, o carro está ali, mas eu não vou mexer não, que é bronca para mim. Aí a primeira pessoa vai lá, quebra a janela do carro e não tem nada com ela, os demais estariam estimulados a também agir delituosamente. É o que muito se estuda aí em criminologia, em sociologia jurídica, chamado efeito manada. A primeira pessoa mete tapa num criminoso, daqui a pouco o segundo mete tapa, daqui a pouco o bandido é linchado. Todo mundo tinha vontade de meter porrada na alma cebosa, mas um primeiro teve que ir lá bater para que os outros se sentissem estimulados a também desrespeitar a lei. É aquela história da baderna, da bagunça, do quebra-quebra. O quebra-quebra sempre começa com alguém. Alguém que teve a coragem de pegar a pedra e jogar na vidraça do prédio.
E aí o outro pegou uma outra pedra, daqui a pouco estava todo mundo rebolando pedra na vidraça do prédio. Foi essa a conclusão que se chegou, que a criminalidade ela é estimulada. Primeiro, e isso eu não estou dizendo que seja certo ou errado, eu estou dizendo que foi a conclusão que os pesquisadores lá chegaram, que a criminalidade seria estimulada, primeiro, pela falta de repressão primária. E quem é que exerce repressão primária? As autoridades policiais. Quanto menos repressão primária você tem, e aí trazendo isso para o Brasil, repressão primária seria a atuação, em primeiro momento, da polícia militar, que é quem exerce em território brasileiro o policiamento ostensivo, assim como a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal. Sempre que no Brasil nós falarmos em contenção primária, em repressão primária, nós estamos falando nas polícias ostensivas, bem como na chamada repressão secundária, que é feita pelas polícias judiciárias, Polícia Civil, Polícia Federal e por aí vai. Então, por estas conclusões que receberam o nome genérico de teoria das janelas quebradas, a criminalidade seria estimulada, primeiro, pela falta de contenção primária. Quanto menos aparato policial de contenção primária você tenha, quanto menor for a presença do poder da polícia junto à coletividade, mais a bandidagem estaria estimulada. E segundo, pelo fato de alguém cometer um delito naquela coletividade e não ser punido. Em tese, por essa teoria das janelas quebradas, se o primeiro indivíduo que foi lá com a chave de roda e quebrou a janela do carro tivesse sido capturado e tivesse sido punido, o segundo estaria desestimulado a ir lá levar o som do carro. O terceiro estaria desestimulado a quebrar o vidro da frente do veículo. Então, pela teoria das janelas quebradas, você poderia explicar a mancha criminal de uma localidade, a maior ou menor incidência de crimes, pela observação desse binômio. Pela análise desses dois elementos, a relação seria primeiro inversamente proporcional à presença policial. Quanto mais presença ostensiva da polícia fazendo contenção primária você tem, menor, pela teoria das janelas quebradas, não estou dizendo que seja certo ou errado, menor seria a predisposição da coletividade em cometer crimes. E, segundo, se as pessoas que efetivamente infringem a norma penal, elas forem rapidamente punidas, as demais pessoas seriam desmotivadas a cometerem crimes. Essa teoria das janelas quebradas, ela ganhou tanta força nos Estados Unidos, ela foi tão difundida e aceita, vamos dizer assim, que quando o prefeito Rudolph Giuliani se elegeu como prefeito de Nova York, e aí um detalhe, só para vocês terem uma ideia, a renda da cidade de Nova York, administrada pelo prefeito, ela é maior do que a dos 9 estados nordestinos. Se você somar a arrecadação de tributos dos 9 estados que compõem a região Nordeste, não dá a arrecadação de imposto só da cidade de Nova York. Então, o cara se eleger prefeito da cidade de Nova York, patrão, ele vai botar uma renda boa no bolso para administrar enquanto órgão público, claro. Quando o Rudolph Giuliani se elegeu nos Estados Unidos, ele se elegeu, entre outras coisas, porque ele propunha aplicar a teoria das janelas quebradas, que foi uma política que ficou conhecida como política de tolerância zero. Ele criou o que ele chamou lá State One, ou ponto de partida 1, que era tolerância zero e repressão policial aos pequenos delitos. Porque ele achava que quanto mais fosse reprimido pequenos delitos, mais ele desestimularia a prática de outros delitos. E aí, por exemplo, o que é que o Rudolph Giuliani fez? Ele triplicou as corporações policiais de policiamento ostensivo. Ele simplesmente chegou e disse: quantos policiais em Nova York tem que trabalham na rua? X policiais. Como é que normalmente acontece o trabalho dos policiais na rua? Não, eu tenho aí 3, 4 viaturas por bairro. Ele triplicou. 3 vezes mais policiais, 3 vezes mais viaturas. Eles dobrou em um ano quanto o valor do salário dos policiais, a renda dos policiais. Policial em Nova York não pagava mais imposto para comprar casa. Policial em Nova York não arrecadava mais tributos municipais. Os policiais em Nova York recebiam grana para botar os filhos em escola privada. Policial em Nova York passou a receber subsídio para comprar casa, comprar apartamento. Se comprasse carro não pagava 1 centavo de imposto. Muita gente resolveu se tornar polícia em Nova York e ele passou até a política de tolerância zero. Então, aquele pequeno delito, o cara que entra no supermercado, pega lá uma Coca-Cola e saiu sem pagar.
Esse cara, quando saía, tinha um policial na rua, ele era capturado, levado para a delegacia, em 48 horas apresentado a um juiz e era punido. Ou ia para a cadeia, ou pagava uma multa, mas ele era punido ligeiro. A polícia trabalhava junto com as autoridades judiciárias da cidade, algo como muito, mas muito distante, mas apenas a título de analogia, como uma audiência de custódia que nós hoje temos no Brasil. O cara é capturado em flagrante delito, em até 24 horas ele deve ser submetido à audiência de custódia. Só que eu sou muito crítico em relação à audiência de custódia, porque eu acho que a audiência de custódia bate muito em cima do trabalho policial. A alma cebosa sempre é pobre coitada na audiência de custódia. Hoje o cara chega na audiência de custódia aqui no Brasil para averiguar a legalidade do flagrante. Lá com a política de tolerância zero, com a teoria das janelas quebradas do Rudolf Giuliani, o cara quando ia apresentado ao juiz em até 48 horas já era para ser julgado. Salvo, claro, se fosse um homicídio, um latrocínio. Mas os crimes menores, o cara já saiu em 48 horas condenado e ia cumprir a pena e não tinha pantinha. Quanto é aqui a multa? O cara pegava 40 dias de cadeia, 60 dias de cadeia, 1 ano de cadeia. O furto dava 3 anos de cadeia. O cara tinha que tirar pelo menos um preso para poder progredir de regime. O cidadão pulava a catraca do metrô. Quando ele entrava no metrô, tinha um policial que prendia ele. E ele era preso, ele era punido por ter pulado a catraca do metrô. O cidadão cuspia no chão, tinha uma multa porque ele tinha cuspido no chão. O cidadão gritava com o vizinho, a polícia lá levava ele para a cadeia. E essa política de tolerância zero reduziu, eu não estou dizendo que seja certo ou errado, isso é um fato histórico, reduziu a mancha criminal da cidade de Nova York. A cidade de Nova York, ela registrava, quando o Rudolf Giuliani assumiu a prefeitura, ela registrava um percentual de 9 homicídios por cada grupo de 100 mil habitantes. Um ano depois, esse percentual tinha caído para 3 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. E Nova York se tornou uma das cidades mais seguras do mundo. Salvo questão de ataque terrorista que não tem nada a ver com a atuação policial. Só que as pessoas começaram a dizer que se tratava da criação de um Estado policial. As pessoas começaram a comparar, por exemplo, essa teoria das janelas quebradas ao Estado draconiano. Essa expressão surgiu muito lá, principalmente entre as partes mais progressistas do Partido Republicano. Começaram a dizer que o Rudolf Giuliani estava querendo implantar dentro dos Estados Unidos, ou pelo menos dentro da cidade de Nova York, um Estado draconiano. Para a galera que não lembra o que é Estado draconiano, para a galera que não lembra, o pessoal aqui fica mandando mensagem besta aqui, bicho, você não é obrigado a me assistir no Periscope não, eu estou aqui comentando um tema que pode cair em prova de concurso, não quer sair, vai assistir novela, mas respeita quem está assistindo aqui, beleza, pessoal? Não leva mal não, mas tem umas criaturas que, pelo amor de Deus, a gente está discutindo um tema sério aqui, um tema sobre o qual tem pouca literatura. Eu estou aqui, eu parei para ler inglês, pedi a minha professora Clara para me ajudar a trazer algumas coisas para trazer para vocês, e os caras vêm aqui falar merda, mas tudo bem, vamos lá. Vamos continuar porque meu objetivo é com a educação, meu objetivo é com as pessoas de bom senso e meu objetivo é com a difusão do direito. Eu amo direito penal, eu amo criminologia, eu amo processo penal e estou aqui para ensinar para quem quiser. Quem não quiser cair fora, não leve a mão não, que você está perdendo seu tempo aqui atrapalhando os outros, tá bom? Então, mas voltando para o que eu estava falando, que Nosso Senhor tem cada qualidade vivente no mundo que me poupe. Então, como eu estava falando, deixa eu tomar o raciocínio agora que eu perdi um pouquinho. Assim, as pessoas começaram a dizer o seguinte, que os caras estavam querendo criar nos Estados Unidos, com essa teoria das janelas quebradas, um Estado draconiano. PLGG, eu não me lembro o que é que significa isso. Eu estudei criminologia há muito tempo, eu não me lembro o que é o Estado draconiano. Lá na Grécia Antiga, na cidade-estado de Atenas, houve uma transição entre a legislatura da democracia ateniense e a ditadura, na época das primeiras guerras que os gregos travaram contra os púnicos e os cartagineses, e aí um legislador chamado Drácon assumiu o governo da cidade de Atenas e ele dizia que para conseguir manter Atenas sob controle, ele precisava criar leis muito rígidas. Daí a expressão leis draconianas ou Estado draconiano. É um Estado muito rígido, que pune demais, ou que pune muito severamente pequenos delitos. E aí a galera começou a dizer que nos Estados Unidos, que na cidade de Nova York, essa teoria das janelas quebradas estava pretendendo criar um Estado draconiano, onde as pessoas podiam passar 1 ano preso por terem furtado uma Coca-Cola, onde as pessoas podiam passar 50, 60 dias encarceradas porque gritaram com um vizinho. Quem é defensor até hoje dessa teoria das janelas quebradas dizem não, mas a criminalidade caiu. É melhor que as pessoas fiquem com medo de ser punidas e que sejam punidas de forma muito severa para que eu, pessoa de bem trabalhadora, não corra risco. E os outros disseram não, mas deve existir um bom senso na hora da punição.
Essa teoria das janelas quebradas, ela é sempre levantada aqui no Brasil em contrapartida ao princípio da insignificância. O Brasil, ele não foi no caminho da teoria das janelas quebradas. Quem foi nesse caminho? Os Estados Unidos, ou pelo menos alguns estados norte-americanos. A Inglaterra usou a sua versão da teoria das janelas quebradas. Alguns países, como por exemplo a Suécia, se utilizou dele. Parte do Canadá usou a teoria das janelas quebradas. A Colômbia, por incrível que pareça, a Colômbia, com a eleição do presidente Gaviria, usou essa teoria das janelas quebradas, principalmente para reprimir o narcotráfico. Mas aqui no Brasil, nos últimos 10, 15 anos, nós fomos no sentido oposto. Nós seguimos o princípio da insignificância ou criminalidade de bagatela, que é um princípio derivado lá do direito alemão, como muita coisa que nós temos no Brasil é derivada do direito alemão, e por esse princípio da insignificância ou criminalidade de bagatela, o direito penal deve se abster de buscar responsabilizar condutas ínfimas, condutas menores, e o princípio da insignificância é amplamente aceito pelo STF. O STF diz que se você tem mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade da ação, reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, a insignificância deve ser reconhecida. A insignificância deve ser aceita e o direito penal não deve ser aplicado, até porque o reconhecimento da insignificância suscita a tipicidade material da conduta. Então o Brasil, ele não absorveu a teoria das janelas quebradas, e se você for falar sobre isso numa prova discursiva de Ministério Público, numa prova oral de MP, numa prova oral de delegado de polícia, numa discursiva de delegado de polícia, você tem que explicar o que é a teoria das janelas quebradas, mas é que essa teoria não foi recepcionada no Brasil. O STF, ele é o contrário, ele refrata a teoria das janelas quebradas e absorve a teoria da insignificância. A teoria das janelas quebradas seria a antítese, seria o oposto à teoria ou princípio da insignificância ou da criminalidade de bagatela. O Brasil se abstém de aplicar direito penal aos pequenos delitos. Um cara que furta um refrigerante no supermercado hoje, ele sequer deve ser submetido, pela lógica que segue o STF, ele sequer deve ser submetido à tutela do direito penal, porque a conduta é considerada insignificante, a conduta é considerada ínfima. Nós adotamos no Brasil aquela teoria do direito penal mínimo, ou da mínima aplicação, porque existe essa discussão. O mestre, professor Rogério Sanches, aí, meu patrão, meu colega de profissão, um colega lá de magistério no SESC, professor Rogério Sanches, ele fala muito sobre isso, a aplicação mínima do direito penal. Já o professor Pacheco diz direito penal mínimo, tem essa diferença, mas o Brasil vai nesse sentido, enquanto alguns países adotam a política de tolerância zero. É aquela ideia, é melhor você punir logo com muita força, porque os outros não quebrem as demais janelas. Essa é a ideia, pessoal. É isso que significa a teoria das janelas quebradas, que seria a antítese, que seria o oposto do que você tem com o princípio da insignificância ou da criminalidade de bagatela. Beleza? Bom, agora chegou a hora de eu interagir com vocês aqui. Deixa eu ver quem é que está interagindo. Não vou mentir não, aí eu não consegui ler metade das mensagens. Vi um cabo querendo esculhambar aí, mas paciência, não posso fazer nada. Eu estou aqui tentando ajudar. Quem não quiser, cai fora, que é uma coisa curiosa, né? A gente quer ajudar e o pessoal acha ruim. Se eu estivesse falando fuleiragem aqui, tava cheio de gente aqui, mas até falar um negócio sério. Mas vamos lá, vamos embora. E aí eu queria agora perguntar para vocês, pessoal. Eu queria perguntar aí quem é a favor dessa teoria das janelas quebradas, quem é a favor, respeitosamente aí, a favor do princípio da insignificância. Tem alguém que ache que essa política de tolerância zero seria interessante no Estado brasileiro? Deixa eu ver aqui. Maceió, o pessoal, sou contra. Outro dizendo assim, delegado por isso pode aplicar bagatela, eu entendo que sim, já fizemos inclusive um periscope, sou a favor, sou a favor, sou a favor. E quem é contra aí? Não, sou contra, concordo com essa teoria, sou a favor sim, apoiado, sou contra, sou contra, valeu a explicação, sou a favor. Quer dizer, você veja que tem muito esse debate, e é para isso que o direito penal existe, para a gente suscitar o debate, e do debate sair um senso crítico, sair uma análise mais aprimorada.
Aqui no Brasil, pelo que eu posso perceber da maioria dos doutrinadores, pelo menos os grandes doutrinadores que eu leio, César Roberto Bittencourt, Eugênio Passelli, Rogério Sanches, professor Fábio Roque, Renato Brasileiro de Lima, os grandes mestres que eu sempre faço questão de citar aqui, professor Rogério Grego, professor Guilherme de Souza Nutti, a maioria é contrária à teoria das janelas quebradas. A maioria segue a aplicação do direito penal mínimo, a aplicação do princípio da insignificância. Eu particularmente acho que você não resolve o problema da violência social só punindo. A punição é importante, mas não é só punindo. Agora, tem uma coisa da teoria das janelas quebradas que eu concordo. Eu discordo da maior parte da teoria das janelas quebradas, mas tem uma coisa que eu concordo. Eu acho que a aparelhagem das corporações policiais é importante. Eu não acredito em segurança pública sem polícia na rua. Eu não acredito em segurança pública sem polícia bem remunerada, bem treinada. Bicho, a gente desrespeita demais policial. Quem é policial? Isso é uma opinião minha. Isso é um direito que eu tenho no exercício da minha liberdade de cátedra enquanto professor assegurado pela Constituição Federal de 88. Eu tenho direito a ter essa opinião e eu sempre digo. Eu acho um absurdo o tratamento que nós damos às autoridades policiais brasileiras. O cabo que é polícia no Brasil é um herói. Ele é por vocação, ele é por sangue. Por isso que eu digo que o cabo tem que ter sangue de polícia. Por um motivo muito simples. A autoridade policial brasileira é mal remunerada e ela é mal vista por parte da corporação. Cara, porque em terra que polícia anda, a maioria de nós que estamos aqui sequer teria coragem de colocar os pés. As autoridades policiais brasileiras, os homens e mulheres de bem que desempenham as funções policiais no Brasil, eles enfrentam o que existe de pior na nossa coletividade. A alma cebosa não tem pena de ninguém, não. Ah, é porque a alma cebosa, bicho traficante, bandido, ele vai receber eu, você, polícia, quem quer que seja na base da bala. E a gente está pedindo a homens e mulheres que deixem as nossas famílias e vão para a rua com colete vencido, com armamento 38 na cintura, enquanto o bandido está operando de 762, de 380, de FAL, de parafal, com viatura que sequer o vidro de frente da viatura é blindado. Isso é absurdo. Ah, não, é porque o policial não correu atrás do rapaz que levou o meu colar. Pra que o cabo vai fazer uma atuação dessa, passar uma madrugada na delegacia, das 7 horas da manhã não vai ser liberado, pro cara assinar um termo circunstanciado de ocorrência? Pro cara ser lavrado um auto de prisão em flagrante delito, chegar na audiência de custódia e liberar o cara. Então, assim, embora eu discorde da teoria das janelas quebradas, eu costumo dizer, ela tem um ponto positivo, a valorização do trabalho policial. A valorização do trabalho policial é importante. Um país que não valoriza os seus policiais está enfraquecendo a repressão primária à bandidagem. Então, nesse ponto, eu acho que a gente deveria copiar sim. Eu acho que policial no Brasil, por exemplo, deveria ter estímulo para comprar casa própria sem imposto. Deveria ter estímulo para botar filho no colégio bom. Deveria ter estímulo, por exemplo, se ele precisasse fazer um financiamento aí para adquirir um bem, ele não deveria pagar imposto sobre isso. Por quê? Porque ele está disposto a arriscar a vida por a gente. Qual é a contrapartida que ele tem? Agora, na ideia da repressão total da tolerância zero, eu particularmente sou contra a teoria das janelas quebradas. Beleza? Estão dizendo que a valorização do aparato policial é uma utopia. É, mas se a gente não acreditar e não defender, nós que temos a possibilidade de defender, quem vai defender, não é isso? Bom, galera, então deixa eu mandar um abraço para a galera que está aqui nos acompanhando, pessoal que aguenta essas besteiras que eu falo. Deixa eu ver. PLGG e seu voto penal está esgotado. Gostei do óculos, é uma questão de saúde, infelizmente aqui eu não queria. Tolerância zero. Valeu, Teresina, Macapá, Minas Gerais. Valeu, Maceió. Teresina, é isso aí, tá todo mundo por aqui, todo mundo e a mulher do seu Raimundo. Fica sempre ligado aqui no Periscope, que quando der a gente tá trazendo esses temas relevantes para vocês. Um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.